primeiramente, eu queria agradecer a atenção que o professor Marcos tem, uma pessoa bem ocupada, né? Pedi assim na cara de pau, né, para participar. Ouvi uma palestra muito boa dele no podcast e achei assim, o Marcos já tinha ideia do tema e eu tinha certeza que o Marcos ia ser uma excelente opção para o nosso evento aqui. Então, o tempo é seu, hein, Marcos? Professor Cláudio, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de falar com o seu público tão qualificado, falar com os professores de todas as faculdades aqui representadas. Para mim é um imenso prazer, é uma alegria falar desse tema que, na verdade, é saúde mental na docência. E a gente pega o termo burnout, o assunto burnout, apenas para começar esse bate-papo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Como eu disse que me apresentaria, meu nome é Marcos Mendanha, para aqueles que não me conhecem. Eu sou médico especialista em medicina do trabalho, sou advogado especialista em direito do trabalho e sou um apaixonado por saúde mental. Tenho uma pós-graduação na área de psiquiatria. Tenho a alegria de coordenar um evento sobre saúde mental e sua interface com o trabalho, que é o Congresso Brasileiro de Psiquiatria Ocupacional. E aproveito aqui para convidar a todos que estão nos assistindo a participar conosco da próxima edição, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro de 2023, em São Paulo. Os que se interessarem pelo tema, gostaria que fossem ao site congressopsiquiatria.com.br e a gente reúne diversos atores para falar sobre justamente essa interface cada vez mais valorizada nos tempos atuais, saúde mental e trabalho. Todos convidados, inclusive, a visitar o nosso site, conhecer um pouco desse projeto, ver um pouco de como foram as edições anteriores. Bom, eu sou também pós-graduado em filosofia e diretor e professor da faculdade Sembrap, o que eleva ainda mais a minha honra de estar falando para docentes, né? Eu sou da área, milito na área há mais de 20 anos, mas a melhor parte do meu currículo não está colocada aqui. Eu sou pai de 2 crianças, Matheus e Clarice, e é uma alegria tê-los comigo. Mas, além da alegria, eles também geram alguns custos. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Quem é pai, quem é mãe, é leite, é fralda. Esses custos, obviamente, que não são poucos. Então, momento de humor da nossa apresentação, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui apresentando para vocês o meu livro, O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. Aqueles que quiserem contribuir com o futuro dessas crianças, bastam me seguir lá no Instagram, @professor Mendanha, e lá no link da bio tem a possibilidade de você conhecer um pouco mais sobre essa obra e, quiçá, adquiri-la. É sobre esse livro que a gente vai conversar hoje, claro, focando um pouco as peculiaridades da carreira docente. Antes eu começo perguntando, será que burnout, a síndrome de burnout, é uma doença da modernidade, como muito se tem dito? Eu vou tentar responder essa pergunta com base histórica. No final do século XVIII, apareceu uma doença chamada neurastenia. Essa doença foi descrita por esse neurologista nova-iorquino, George Biard, em 1869. No final do século XIX, perdão. Os seus sintomas eram exaustão física e mental, transtornos do sono, dificuldade de concentração, perturbações gástricas e sexuais, dores generalizadas, entre outros. Não é coincidência que esses sintomas hoje sejam atribuídos à síndrome de burnout. E naquele momento, 1869, o Dr. Biard propôs uma causalidade para essa doença. Ele propôs uma etiopatologia para ela, ou seja, o que gerava a neurastenia? Para Biard, era a civilização moderna. E ele elenca 5 fatores pelos quais a sociedade estava adoecendo coletivamente. A máquina a vapor, a imprensa, agora com jornais diários, como que alguém poderia lidar com tantas informações? Era muito para aquela época. O telégrafo, as ciências e, acreditem, a atividade mental das mulheres.
Isso era tido como causa da neurastenia, que na verdade era um estado de exaustão, principalmente mental, que gerava aqueles sintomas secundários que há pouco descrevi. Isso foi no século XIX, o tempo passou e hoje para nós isso é muito tranquilo de absorver. E hoje, como é que a gente está? Bom, trago à baila um filósofo chamado Byung-Chul Han, que escreveu esse livro, um best-seller, Sociedade do Cansaço. Para Han, antes, até mais da metade do século XX, vivíamos na sociedade disciplinar, dominada pelo não, né, pelo negativismo. Agora, no século XXI, isso mudou. Estamos na sociedade do desempenho, que é dominada pelo sim, pelo excesso de positividade, pelo excesso de estímulos o tempo todo. Talvez a frase que mais reproduz esse momento que estamos, segundo Han, seja a frase de Barack Obama. Sim, nós podemos. Nós podemos tudo. Não temos mais limites para aquilo que pode ser alcançado. E assim, sempre na busca da perfeição e da maior produtividade possíveis, hoje somos senhores e escravos de nós mesmos, exploradores e explorados. Se na sociedade disciplinar precisávamos de uma lei para que dissesse você pode isso ou você não pode isso, hoje a gente não precisa mais de lei ou mandamento algum. Nós mesmos nos exploramos o tempo todo na busca da perfeição e da maior produtividade. E se é perfeição, uma vida entre o 8 e 80, ou seja, uma vida equilibrada, não faz muito sentido. O ideal é ser sempre acima de 80. Tudo é no superlativo. E quando a gente não consegue, a gente fica abaixo do 8. E esses excessos, anacronicamente, nos colocam no estado de superficialidade. E aqui trago à memória as palavras de Humberto Gessinger numa de suas músicas. Vivemos tudo no superlativo. Um dia super, uma noite super, mas uma vida superficial. Vida esta que é marcada por mais individualismo, por mais solidão, por mais narcisismo, por mais cansaço, por mais fadiga, por mais adoecimento mental. O que Byung-Chul Han vai chamar de infarto da alma. Isso é o que a gente estaria vivendo hoje. Você me diz, Marcos, isso é uma questão filosófica? Talvez isso não encontre guarida nas pesquisas atuais. Parece que encontram, sim. Temos, por exemplo, essa matéria, que foi até questão do Enem, mostrando que a depressão já é a principal causa de afastamento do trabalho no mundo, que São Paulo é a cidade com maior incidência de transtornos mentais no mundo, atingindo 29,6% da população, sendo a ansiedade o mais comum. É exatamente isso que se verifica nos consultórios de psiquiatria. Ansiedade mais comum, transtornos de humor vêm logo na sequência, como depressão, por exemplo. Mas como não tem nada tão ruim que não possa ser piorado, a pandemia agravou esse quadro. Aqui a gente mostra, não só no Brasil, mas em vários países, o índice de ansiedade pós-Covid-19, fazendo um comparativo pré-Covid e o ano de 2020. Quanto à depressão também não foi muito diferente, os índices aumentaram demais. Então esse é o cenário que a gente vive, não é o trabalho apenas que está nos adoecendo. Talvez a sociedade esteja ficando doente de uma forma conjunta pelas muitas peculiaridades que ela apresenta. Bom, e nesse contexto surge uma palavrinha que virou uma palavra da moda, burnout. E o que vem a ser o burnout? Que música é essa? Quando se fala de burnout, existem pelo menos 4 conceitos vigorantes e o mais complicado é que esses conceitos não coincidem um com o outro. Então, a gente tem 4 conceitos diferentes sobre burnout, o que gera muita confusão sobre o tema. Coloco aqui os principais, o de Freudenberger, o de uma psicóloga americana chamada Christina Maslach, que fez um inventário, um questionário chamado MBI, o da CID-11, que é o conceito mais novo da OMS, e o do senso comum, que é esse que todo mundo fala dentro do elevador,
depois de uma sexta-feira muito cansado, fala, vixe, hoje eu estou com burnout, preciso tomar uma cerveja para dar uma relaxada. É o que entrou no nosso linguajar cotidiano. Mas como esses 4 conceitos são diferentes, eu faço uma analogia de uma banda, que tem 4 músicos, mas que os 4 tocam músicas diferentes, ao mesmo tempo. Imagine, por exemplo, que ao mesmo tempo o baterista toque rock, o guitarrista toque um sertanejo raiz, o baixista toque um tango e o tecladista toque uma rocha. Tudo ao mesmo tempo. Imagine o público que está ouvindo essa banda tocar, provavelmente não vai entender absolutamente nada e vai ouvir um ruído, algo que se quer é um som palatável, um ruído estrondoso e muito desagradável. Mas isso não significa que os músicos sejam ruins, ou seja, que cada uma dessas ideias seja ruim. Não, não é isso não. Os músicos são bons, as ideias são interessantes, mas como elas não coincidem, a gente precisa estudá-las separadamente. Não temos tempo para estudar todos aqui, então vou estudar aquele que, para mim, é a principal referência sobre burnout na atualidade. É o conceito da OMS, o conceito que foi trazido na CID-11. Portanto, tudo que eu falar a partir de agora a respeito de burnout, eu estou me baseando na CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, na sua 11ª edição, a mais recente. Tá? As outras teorias sobre burnout são muito interessantes, mas nesse momento viram apenas história. Me baseio naquela que já é, no mundo todo, em centenas de países, a principal referência sobre burnout, aquela que tem a assinatura da Organização Mundial de Saúde, que é a principal referência sobre saúde no mundo, por mais criticável que seja também essa organização. Bom, fato é, meus amigos, que nos termos do que se extrai da CID-11, ou seja, da OMS, o estresse crônico, seja ele qual for, ele é capaz de adoecer as pessoas. Seja um casamento ruim, seja um adoecimento próprio ou familiar, seja problemas socioeconômicos, o estresse crônico é capaz de nos adoecer. Ele nos tira da normalidade, nos coloca numa fase de cansaço, que tem algumas características, e aqui eu trago termos que a própria OMS usa na conceituação do cansaço. Na CID-11, o código do cansaço é MB22.7, e justamente desse código eu extraio a definição de cansaço. É quando você tem um alerta reduzido e uma tendência a adormecer. Depois daquele dia super cansativo, cheguei em casa querendo apenas um banho e cama. Tendência de adormecer, aquele sono dos justos. Isso é o cansaço. Mas como a gente vive na sociedade da hiperpositividade, você pode tudo, é sangue nos olhos, é faca na caveira, você consegue, você não respeita o seu cansaço e ultrapassa os limites do cansaço, chegando então a um processo posterior, é a próxima estação dessa linha de metrô que eu coloquei, é a fadiga, também conceituada na própria CID-11, usando as palavras exaustão, esgotamento dos recursos físicos e mentais, uma diminuição da acuidade mental e uma eficiência reduzida. Já de forma secundária a esse estado de exaustão, nós começamos a apresentar alguns sintomas, como alteração do sono. Às vezes a gente não tem mais a tendência de adormecer, a gente até queria, mas já não consegue. A fadiga já toma conta de nós e desregula o nosso sono. Apresentamos dores inespecíficas, como, por exemplo, dores de cabeça, alterações gastrointestinais, o intestino de vez em quando dá uma falhada, ficamos mais ansiosos, mais irritáveis. Isso tudo em virtude da fadiga ainda. Mas se nós não respeitamos nem mesmo esse momento, aqueles que são mais vulneráveis podem, inclusive, adoecer mentalmente em virtude do estresse crônico. Quando eu falo de adoecimento, eu já estou falando de um sofrimento e um prejuízo muito intenso e desproporcional aos estímulos. Estou falando, por exemplo, de um estado de humor rebaixado que não é apenas uma tristeza atribuível a uma causa identificada. Não, nós estamos falando de um rebaixamento de humor importante, de uma perda de prazer para aquilo que antes dava prazer e sentido para a pessoa. A gente está falando de alteração de sono e apetite importantes, tudo isso num tempo prolongado. Segundo os critérios existentes hoje, a gente já está falando, por exemplo, de uma depressão, conforme todas as características clínicas que descrevi aqui. A gente já está diante de uma doença. A fadiga ainda não é
uma doença. Marcos, você disse que qualquer estresse crônico pode adoecer alguém. Sim, um casamento ruim, problemas financeiros. Aí você me fala, mas Marcos, eu tenho problemas financeiros desde que eu me entendo por gente. Nunca adoeci. Que história é essa? Surge a pergunta, por que alguns adoecem e outros não? Fato é que o adoecimento mental não é para quem quer, é para quem pode. Alguns, de fato, resistem mais. A neurociência mostra que, diante dos mesmos estressores, alguns são mais vulneráveis, outros são mais resilientes. Os mais vulneráveis progridem para a doença ou transtorno diante de um estresse crônico que não é resolvido, que não cujo descanso não vem para ele. Outros, mais resilientes, ainda que diante dos mesmos estressores, se adaptam. Prova disso é que no seu mesmo ambiente de trabalho existem pessoas que se queixam de adoecimento, outras não, outras são mais adaptáveis, porque somos diferentes, inclusive por fatores genéticos. Trago aqui um gráfico para mostrar para vocês que resiliência não é apenas uma palavra da moda. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, por exemplo, essas letras SS, SL, LL são tipos genéticos. Esse gráfico mostra aqui nas ordenadas, na linha das ordenadas, na linha vertical, o risco de depressão. Ali na abscissa, na linha horizontal, crianças que sofreram abusos na primeira infância. Algumas não sofreram nenhum abuso, outras sofreram abuso moderado, outras sofreram abusos severos. O que esse gráfico nos mostra, o que essa pesquisa nos mostra, é que a depender do tipo genético, por exemplo, LL, mesmo diante de abusos severos, as crianças não aumentavam o risco de depressão. Ao contrário, aquelas que tinham o tipo genético SS tinham um risco aumentado de depressão. Ou seja, por questões genéticas, alguns são mais resilientes, outros são mais vulneráveis. Mas a genética não é a única causa que explica resiliência / vulnerabilidade. O perfil psicológico de cada um, as experiências que acumulamos ao longo da vida, enfim. Fato é que, seguindo aquilo que os estoicos já previam lá atrás, mais importante do que o estressor em si é aquilo que a gente faz com ele, é como a gente processa ele dentro da gente, e isso tem várias variáveis. Mas, como dito, podemos sair da normalidade até um estágio de adoecimento mental por qualquer fonte estressora. Mas quando a gente pega uma lupa e coloca isso apenas relacionado ao trabalho, a gente dá um outro nome para a fadiga. Aqui entra a síndrome de burnout. Eu digo isso aos senhores com base no que a OMS propôs, com base no que está na CID-11. Assim como a fadiga, o burnout não se enquadra no grupo das doenças mentais, e assim como na fadiga, o burnout também está baseado na exaustão, no esgotamento e na diminuição da eficácia. Até palavras se repetem na conceituação de fadiga e burnout. Então, esse é o lugar do burnout, segundo a CID-11, onde lá está colocado com o código QD 85. Tá certo? Bom, dito isso, eu pergunto qual que é a diferença de fadiga e burnout, então? É porque fadiga é motivada por qualquer fonte estressora. Casamento, adoecimento, problemas financeiros. Agora, quando eu falo de estresse exclusivamente relacionado ao trabalho, eu estou falando de burnout. Para o OMS, se não tiver trabalho, não tem burnout. Para o OMS, burnout não acontece com desempregado. Para o OMS, ou o burnout está restrito ao ambiente ocupacional ou ele não existe. Marcos, mas eu vi uma matéria falando sobre burnout parental. Para o OMS, isso é motivo de piada. Não existe burnout parental. Ou ele é ocupacional ou não é burnout. De tal forma que o que se extrai dessa interpretação é que todo burnout é uma fadiga, mas nem toda fadiga é um burnout. O burnout a fadiga só será um burnout quando ela for especificamente, exclusivamente relacionada ao trabalho. Tá? O burnout está dentro, então, desse grupo da fadiga. Então surge a pergunta de $1 milhão. O que uma organização deve fazer para sair do polo do burnout e colocar todos os seus trabalhadores no polo do engajamento? Ô Marcos, eu sou dono de uma empresa, eu não quero ver ninguém burnoutado aqui dentro. Eu não tenho absolutamente nenhuma intenção nisso, ao contrário, eu quero que todos se sintam bem, felizes e engajados aqui dentro. Qual que é o caminho? Qual que é a receita?
Segundo a literatura, e aqui eu pesco as palavras de Christina Maslach e Michael Later, grandes estudiosos a respeito do burnout, existem 6 áreas de possíveis discordância entre a pessoa e o trabalho, entre o trabalhador e o trabalho. Cito-as a partir de agora. Primeiro, sobrecarga de trabalho. E aqui eu estou falando não apenas de sobrecarga quantitativa, mas qualitativa também. Então, não basta não fazer horas extras, não basta não negligenciar as férias. Às vezes a carga de trabalho é de 8 horas por dia, mas as demandas são muito maiores do que os recursos disponíveis para solucionar essa carga de trabalho. Então, tudo isso entra naquilo que chamamos de sobrecarga de trabalho. Segundo, falta de controle, falta de autonomia sobre o próprio trabalho. Existem muitas pesquisas mostrando que isso é uma das principais causas de estresse, de fadiga, de burnout no trabalho. O que os trabalhadores querem? Eles querem ser treinados, capacitados, mas a partir daí querem ter autonomia sobre o que fazem e se responsabilizar por isso. Não ter um tutelador para toda e qualquer decisão que ele venha a tomar. Ele quer liberdade, controle sobre o próprio exercício. Recompensa insuficiente também é causa de fadiga, burnout e, para alguns, adoecimento. E aqui eu não estou falando apenas no aspecto financeiro, existem outros tipos de recompensa também, como, por exemplo, aquilo que é chamado de recompensa intrínseca. Muitos trabalhadores desenvolvem um trabalho voluntário e se sentem extremamente recompensados pelo que fazem. Claro que a parte financeira também entra em questão. Perda de comunidade. Quando eu falo de perda de comunidade, eu estou falando das relações que se estabelecem dentro de um ambiente de trabalho. Todas elas. Quanto melhores são essas relações, o trato de um com o outro, independente da hierarquia que existe ali, mais engajados serão esses trabalhadores. Por outro lado, quanto mais fissuras, quanto mais assédio houver, mais complicado será esse trabalho e mais propiciador de fadiga e burnout ele será. A ausência de equidade. Os trabalhadores querem ser tratados de forma equânime, não importam se é do grupo LGBTQIA+, se é PCD, se está fora desses grupos, eles querem ter o sentimento de que a justiça prevalece no tratamento àqueles trabalhadores, não só na promoção, na repreensão também. Existe uma pesquisa americana que mostra que aqueles que procuram a justiça se sentem felizes, ainda que perdendo, quando observam que a justiça foi feita. Então, esse sentimento também entra nas organizações. E, por último, o conflito de valores. E aí eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Gosto de dar um exemplo de um trabalhador com ideários comunistas que vai trabalhar na B3. Ninguém está errado. Cada um tem o ideário que quiser. A B3 também trabalha com o que quiser e nunca escondeu de ninguém que o seu negócio é lucro. Mas quando você junta um trabalhador com ideários comunistas, que vê aquela dinheirama na sua frente o dia inteiro, fala, meu Deus, como isso poderia estar sendo usado de uma forma muito mais eficiente, na minha opinião, isso é motivo de conflito de valores, é motivo de sofrimento para esse trabalhador. As organizações estão olhando para esses 6 pilares, obviamente, como dito aqui na palestra anterior, é difícil que todas elas estejam com ok nesses 6 pilares, né? Algumas estão no caminho, muitas vezes, em algum momento, por exemplo, exige-se uma sobrecarga, a empresa aumenta a recompensa com horas extras e a coisa vai se balanceando. Isso aqui não é uma coisa tão estática, mas as empresas estão olhando para isso, porque empresas boas, empresas sérias, de fato não querem adoecer ninguém, porque já perceberam que adoecimento gera prejuízo. Quando se investe nessas 6 áreas, quando a gente pega, por exemplo, os pilares de uma ESG, responsabilidade ambiental, social e governança, quando a gente olha para isso aqui, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando olhando para pelo menos 2 desses pilares, que é a responsabilidade social e governança, porque isso aqui gera produtividade, isso aqui aumenta o lucro da empresa. Diminui o turnover, diminui o absenteísmo, que são as faltas relacionadas ao trabalho, diminui o presenteísmo, algo tão comum e cada vez mais estudado, que é aquela pessoa estar dentro do trabalho e não dar o que ela tem de melhor para esse trabalho, que algumas pesquisas já começam a mostrar que
tão ou até mais deletério do ponto de vista financeiro para a empresa do que o próprio absenteísmo. Colocando isso dentro da sala de aula, colocando aqui dentro da peculiaridade docente. Eu vou passar uma régua aqui, não sei qual é a sua realidade, você que é docente, que está nos assistindo, vou passar uma régua geral, tá? Até porque esse assunto é muito caro para mim, trabalho com docência há mais de 20 anos, comecei com o ensino médio, depois cursinho pré-vestibular, hoje dirijo uma instituição de ensino, trabalho com pós-graduação, então isso é uma pauta muito cara para mim e para a instituição onde atuo. Mas quando a gente pega, assim, faz um corte geral na profissão docente, a gente consegue identificar até historicamente uma sobrecarga de trabalho, especialmente em alguns momentos do ano, final de semestre, por exemplo, é sempre uma correria muito grande. A falta de controle até que não é a nossa maior queixa. Ainda temos, como regra, a liberdade de entrar em sala e expor o nosso conteúdo da forma como gostamos e achamos ser a mais conveniente. Existem exceções? Existem, mas como regra ainda não é uma grande preocupação quando comparado às demais. Recompensa insuficiente, desde a época da escolinha do professor Raimundo, motivo de sátira, né? A nossa desvalorização, especialmente do ponto de vista financeiro. Mas eu queria chamar a atenção para dois fatores, tanto é que os pontuei de uma forma até diferenciada. Perda de comunidade. Quando estávamos na sociedade disciplinar, por mais que ela fosse digna também de muitas críticas, né? Uma sociedade muito regrada, muito dentro do pode, isso não pode, de alguma forma, era mais fácil dar aula, é preciso reconhecer isso. Na sociedade do desempenho, onde a positividade é o que manda, onde o sim é o que manda, o aluno tem muito mais liberdade de expressar suas opiniões, o que é um ganho, mas há um limite, há uma linha muito tênue entre liberdade de expressar opiniões e desrespeito, por exemplo. O que a gente tem visto em salas de aula, por exemplo, é um sentimento de perda de comunidade muito grande, porque o professor não lida apenas com colegas de trabalho, ele lida especialmente com alunos. E esses alunos têm ultrapassado a linha da liberdade de expressão e confundido isso com desrespeito de uma forma muito corriqueira e às vezes escancarada, com agressões, inclusive físicas. Essas notícias, infelizmente, têm sido cada vez mais comuns. Então, a gente tem tido uma perda de comunidade importante. A relação professor-aluno hoje é uma relação diferente, com as suas peculiaridades, e para o professor tem sido, em muitos casos, motivo de burnout, motivo de adoecimento. A ausência de equidade talvez também não seja um problema dentro de sala de aula, dentro das instituições. Claro, tudo que estou falando aqui precisa ser relativizado, cada realidade é uma. Mas o fato é que, com essa perda de comunidade, nós, como professores, em muitos casos, começamos a questionar o que a gente está fazendo ali, porque começa a haver um conflito de valores muito grande. A idealização que você fez para a sua profissão docente começa a ficar muito afastada da realidade. E quando gera essa quebra, gera esse afastamento de expectativa e realidade, a gente entra num conflito de valor, porque a gente se questiona. Poxa, eu tenho qualificação, inclusive, para estar aqui, por que eu não posso fazer outras coisas? Por que eu não vou para a iniciativa privada fazer uma outra coisa? Então, esse conflito de valor, estar no lugar, às vezes não querendo estar, é motivo de fadiga, é motivo de adoecimento também. Por isso, já que estamos falando até de valores que envolve até uma questão muito individual, da leitura de mundo que você está fazendo naquele momento, é necessário, além de falar dessas 6 áreas de possíveis discordâncias que as organizações precisam estar atentas, dos fatores individuais de promoção da saúde mental. Lembrando que quando a gente sai do engajamento, cansa e não respeita, a gente pode chegar no burnout, aqui falando de um estresse exclusivamente relacionado ao trabalho, e não respeitando o burnout, a gente pode se adoecer. E aqui eu preciso fazer um parênteses importante.
Tem muitos que falam, Marcos, mas o que você está falando sobre burnout apequena o burnout. Por outro lado, meus amigos, primeiro, o que eu estou dizendo é com base no que a OMS diz, tá? A OMS não diz que burnout é doença ocupacional, não diz que burnout é doença. Se você está lendo isso em revistas, e eu sei que tem muitas, isso não encontra guarida na CID-11. Preciso ser muito franco com você. Mas quando eu digo isso, eu não estou diminuindo o apreço pelo tema saúde mental, não se trata disso. Percebam que mesmo nessa linha de baixo, aquelas pessoas que não respeitam esse estado de fadiga provocado pelo trabalho, ou seja, o burnout, elas podem chegar num quadro de adoecimento mental também relacionado ao trabalho. Uma depressão relacionada ao trabalho, um transtorno do pânico relacionado ao trabalho, isso é sério. Então, assim, muito mais do que a bandeira do burnout, o que eu estou levantando aqui é a bandeira da saúde mental relacionada ao trabalho, enfatizando aqueles 6 pilares e agora enfatizando estratégias individuais de promoção da nossa própria saúde mental, como, por exemplo, a priorização do descanso mental. Senhores, a regra é muito simples, fiz isso numa linha, como se fosse estações de metrô. Toda vez que eu vou caminhando para o lado cansaço, burnout, eu vou chegar, em alguns casos, nos casos de adoecimento. E como é que eu jogo isso para o outro lado, para o lado do verde? É o lado da normalidade, do descanso. Ali eu vou estar engajado. Então, nós precisamos também, em algumas horas do dia, sempre que possível, priorizar o descanso mental, o sono regular e suficiente, que é aquele sono reparador, fazer a higiene do sono da forma correta. Eu sei que muitas vezes a gente negligencia isso. Segundo as regras basilares de higiene do sono, 2 horas antes de dormir, o ideal é que a gente não olhe mais para a tela e já comece ali na penumbra para que o sono verdadeiro tome conta de nós. E muitas vezes não fazemos isso. Talvez a última coisa que fazemos no dia é olhar a tela, o que é contraditório do ponto de vista de higiene de sono. Atividades físicas para manutenção da saúde, liberação de endorfinas, tudo isso nos faz bem. Lazer e ócio sem culpa, aquela tarde de quarta-feira que eventualmente sobrou na sua agenda, quando você olha e não tem nada, parece que você começa a se sentir culpado, tem alguma coisa errada, não estou produzindo, não estou no desempenho, você se cobra, e nesse momento a gente dá razão para Byung-Chul Han, é a sociedade do desempenho mesmo. Trazendo ele à nossa memória, a proposta dele é que sejamos menos hiperatentos, menos hiperativos e contemplemos mais o mundo, com mais contemplação. Segundo o Han, se o sono repara a nossa saúde física, a contemplação repara o nosso espírito, a nossa saúde mental. E já diria Nietzsche, uma vida sem contemplação deixou de ser vida há algum tempo. E talvez seja essa a proposta. E eu sei que é difícil. Nos dias de hoje a gente é quase imposto a estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Me recordo de um dia que eu fiquei com minha filha Clarice durante todo o fim de semana. Desde sexta à noite a gente saiu para passear, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde. E eu estava voltando para casa com ela domingo, 6 horas da tarde, e ela me lança a seguinte pergunta no carro: pai, chegando em casa, o que nós vamos fazer? Né? Como se houvesse de fato uma necessidade de fazer o tempo todo alguma coisa, como se não pudéssemos não fazer nada. E desde então, minha esposa e eu temos nos preocupado em tratá-los de forma tal que eles se eduquem a não fazer absolutamente nada que seja programado, alguma coisa que eles passem o tempo, observem e não façam muita coisa. É a nossa contribuição. É claro que quando eles saem de casa, encontram os amigos, eles estão na sociedade do desempenho também. Esse é um desafio para nós. A gente continua falando sobre promoção individual da saúde mental, e agora eu falo da espiritualidade. Várias pesquisas têm mostrado, e percebam que aqui eu não estou pregando religião nenhuma, que a espiritualidade, a transcendentalidade faz diferença do ponto de vista de saúde mental. Também vínculos saudáveis e alegradores. Percebam que eu nem coloquei vínculos familiares. Muitos deles não são alegradores, especialmente num ano como o de 2022. Mas os vínculos saudáveis e alegradores nos protegem. E aqui eu preciso fazer uma lembrança do Setembro Amarelo, conquanto estejamos em dezembro.
Eu tenho dito que a gente precisa amarelar o ano inteiro, porque a pauta suicídio é uma pauta muito séria. E não tem como falar de suicídio sem lembrarmos um pouco de Emile Durkheim, grande sociólogo, que, segundo ele, o suicídio é um fato social. E nós estaremos tanto mais próximos do suicídio quanto mais isolados formos. Por outro lado, quanto mais rede social saudável tivermos, saudáveis e verdadeiras, mais protegidos do suicídio nós estaremos. E várias pesquisas mostram que a tese de Durkheim fazia todo sentido. Por exemplo, mostra-se que os solteiros suicidam mais do que os casados, por mais que muitos não estejam acreditando no que estão lendo, mas é verdade. O solteiro suicida mais do que o casado. Jô Soares, saudoso, vendo essa notícia, disse, olha, pode até ser verdade, mas que o casado pensa mais em suicídio que o solteiro, isso também é verdade. Coisas do Jô Soares, não entremos no mérito. Mas a explicação de Durkheim é que quando você é casado, na hora de puxar o gatilho, você lembra de alguém com quem você divide a sua vida, e essa pessoa, ela por si só, já é merecedora da prorrogação da sua vida por aqui, e nesse momento você pensa e acaba não cometendo o autoextermínio. Mostra-se, por exemplo, que ateus suicidam mais do que religiosos, e Durkheim tira até uma certa onda, fala que não é por causa de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, é porque os religiosos fazem comunidades, e essas comunidades os protegem de momentos catastróficos, essa rede social que se faz, esses elos verdadeiros são protetores. Mostra-se, por exemplo, que filhos que não têm mais os pais suicidam mais do que filhos que ainda têm os pais, especialmente se esses pais são dependentes deles. Mostra-se, por exemplo, que pais que não têm filhos suicidam mais do que pais que têm filhos. Nesse ponto, eu preciso dar um testemunho pessoal. Eu casei já um pouco mais tarde, já tinha quase 40 anos, e quase 40. E vivi, então, a vida de solteiro de uma forma muito plena, em tudo que ela poderia oferecer de bom e de ruim. Casei, antes de ter filhos, passeei bastante com a minha esposa, foi um tempo de muita alegria para nós. Chegou um momento que eu falei, rapaz, veja só, se a vida é isso, eu trabalho desde muito cedo, graças a Deus nunca passei falta de nada, já viajei bastante, já namorei bastante, já curti bastante. Se a vida é isso e o que me pintaram do céu é que o céu é uma coisa muito boa, a hora que Deus quiser me chamar, pode carimbar meu passaporte, assim, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Foi quando minha filha nasceu, Clarice. E realmente mudou a minha percepção da permanência nessa vida. Cada sorriso que ela me dá, ela me convida a ficar mais um dia. Outro dia eu até, numa oração, retirei o que eu disse anteriormente. Falei, não, segura a onda aí, pelo menos até a formatura dela, porque eu quero participar desse dia, eu quero dançar a valsa de 15 anos. E realmente faz toda a diferença. Durkheim, mais uma vez, estava certo. E no trabalho? Segundo um estudioso, Christophe Dejours, francês, médico do trabalho e psiquiatra, o trabalho nunca é neutro em relação à saúde, e ele favorece, seja a doença, seja a saúde. Não estou aqui para dizer que trabalho não pode ser adoecedor, estou aqui para ratificar isso, porque já disse, tivemos notícia aí há pouco tempo de um grande banco estatal, onde logo depois de eclodir um grande assédio, alguém se suicida no prédio do banco. Isso tem um recado implícito? Não dá para dizer que não, pelo menos a tendência é que tenha. Por outro lado, dizer como regra que o trabalho adoece não encontra guarida nos dados que a gente tem. Uma prova talvez cabal disso seja que, na mesma linha de Durkheim, desempregados e aposentados suicidam mais do que os trabalhadores formais. Explicação de Durkheim: no trabalho, você faz vínculos afetivos, você tem uma sexta-feira depois do expediente para sair com os colegas e falar mal do chefe, como isso é gostoso. Você faz vínculos que alguns chegam a virar casamento dentro do trabalho. Então, quanto mais vínculos verdadeiros, mais protetivo a saúde mental é.
Se o trabalho fosse adoecedor como regra, provavelmente os desempregados e aposentados suicidariam menos, e não é isso que se observa. Outra estratégia de promoção da nossa saúde mental é o aumento da própria resiliência, aquilo que a gente chama de diminuição do neuroticismo. Ô Marcos, o que é isso, neuroticismo? Neuroticismo é um traço de personalidade, ou seja, algo que está impresso em nós, definido como uma tendência a experimentar afetos negativos. Marcos, não entendi o conceito, então você vai entender agora. Quando você olha para esse copo, você vê um copo na metade. Se você é uma pessoa com alto grau de neuroticismo, você vai olhar e vai falar, eu tenho aí um copo meio vazio. O neuroticista é esse, que sempre olha a vida pelo pior ângulo. É aquele que está todo mundo feliz e ele chega na rodinha com aquela nuvem negra em cima e começa a dar pitacos, sempre negativos, sempre pessimistas a respeito da vida e da nossa existência. Bom, esse copo está na metade, ele poderia ser visto como meio cheio, seria verdadeiro também. E talvez essa seja a melhor opção do ponto de vista de saúde mental, porque pessoas com altos níveis de neuroticismo são mais propensas a vivenciar sofrimento emocional, ideias dissociadas da realidade, preocupação e ansiedade excessiva, e têm dificuldade para tolerar frustração, tendo seus sentimentos facilmente feridos. Talvez a ideia aqui não seja, definitivamente não é, você ter uma positividade tóxica, aquela positividade que passa por cima dos dias maus, que menospreza o sofrimento das pessoas, não é disso que se trata. Talvez a melhor proposta aqui tenha vindo de Jesus, quando disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra ânimo vem de alma, mas vem também de pensamento. Tem de bons pensamentos. A noite dura, mas ela não dura para sempre. Depois de uma tempestade, normalmente o sol abre. Então, você vai ter dias maus, você vai ter aflição, e viva os dias maus com toda a pertinência e dignidade de um dia mau. Ele existe mesmo e ele dói. E essa dor precisa ser enfrentada. Mas ter dor a vida toda, olhar com tristeza a vida o tempo todo, não é saudável. Ao contrário, esse traço de personalidade que nos coloca sempre com viés negativo, acabamos de ver, nos adoece. O neuroticismo é um traço de personalidade. Isso aqui nós já falamos. Tem um estudo que mostra que com quase 2.000 participantes, que mostra que o burnout esteve mais fortemente ligado ao neuroticismo, esse viés negativo de observação da vida, do que fatores ambientais do trabalho. Ou seja, às vezes você pode pensar, cara, eu vou embora, eu vou para a praia, eu vou vender coco na praia, porque é lá que é o meu lugar. Nunca mais vou ter problemas de estresse. Dependendo da sua personalidade, se o seu componente de neuroticismo for alto, você pode ter problema lá também. Porque para você pagar a conta de água, de energia, da casa que você vai morar, se você for minimamente responsável, você vai se autoimpor uma meta para vender coco. E quando essa meta não for alcançada, a depender da maneira como você olha para a vida, especialmente se for mais negativo, isso pode te adoecer. Lá na praia, no cenário mais paradisíaco possível. O neuroticismo elevado está associado a transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno por uso de substância, transtornos alimentares e esquizofrenia. Senhores, a proposta aqui definitivamente não é uma positividade tóxica, nem que você seja aí um good vibes na rede social, e tampouco que você siga Jesus pelo que ele disse, até porque ele te deu também o livre-arbítrio. A ideia de você ter um olhar mais positivo para a vida tem a ver com a sua saúde mental. Eu não tenho absolutamente nenhum argumento mais forte do que esse. Faz diferença. Um olhar negativo, sempre negativo, é adoecedor. Um olhar mais disposto a ter esperança com as coisas que nos acontecem está também associado ao menor adoecimento mental. Desconexão de telas, esse também é um fator importantíssimo, especialmente quando se pensa no Brasil. Já estamos passando aí 225 minutos de média
nas redes sociais. São 3 horas e 45 minutos, é quase um período de trabalho. Marcos, mas eu nem percebo. Pois é, justamente entre uma tarefa e outra, a gente acaba dando uma olhadinha e no final do dia, o somatório desse tempo é algo que realmente nos assusta. E surge a pergunta, e a gente precisa trazer à baila Zygmunt Bauman, por que a gente posta tanto? Porque no conflito privacidade e publicidade, talvez fosse muito mais interessante a privacidade. Se a gente perguntasse para um homem pré-histórico, o que você prefere, a privacidade ou a publicidade? Talvez ele não teria muita dificuldade em responder que a privacidade é muito mais interessante, você vive de forma muito mais plena, está tudo muito mais reservado, é muito mais tranquilo, mas por que a gente prefere a publicidade? Segundo Bauman, a gente vive na sociedade líquida, onde as relações são superficiais, ele usa o termo, elas escorrem pelos dedos. Nesse momento, fazer amizade agora você faz através de um clique, você segue, você dá um follow, você curte, assim que você mantém as suas amizades. E nesse mundo, há uma necessidade de melhoria constante da nossa autoimagem, porque, na verdade, nos tornamos como se fôssemos produtos. Vejam só esta matéria da Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma propaganda de um curso. Você na vitrine, imagem pessoal, profissional, comunicação e redes sociais. No final se faz um vínculo aí entre redes sociais e vitrine, e a gente acaba esquecendo que o que está na vitrine é produto, não são pessoas, né? E a gente se tornou produto. Bauman também talvez estivesse realmente correto nisso. E é por isso que a gente prefere a publicidade, porque, segundo Bauman, a invisibilidade equivale à própria morte. Quando ninguém nos vê, a gente se sente morto. Quando a interioridade é desvalorizada, quando a gente começa a dar mais vazão àquilo que é externo, à publicidade, o olhar e o reconhecimento do outro se torna a única garantia de que existimos de verdade. Assim, felicidade passa a ser igual ao reconhecimento, aprovação, pertencimento, o que, em última instância, nas redes sociais significam likes. E existe uma justificativa não só sociológica, mas também biológica para o porquê que a gente posta tanto. A ativação do sistema de recompensa cerebral, chamado núcleo accumbens, em adolescentes que recebem likes. Isso se verificou. Quando eles recebiam likes, a mesma área do cérebro que é ativada quando se pratica sexo, quando se come uma comida deliciosa, quando se ganha um jogo, quando se experimenta uma droga na sua fase mais excitatória, é essa mesma área que é ativada quando você recebe um like. Ou seja, são áreas que normalmente estão relacionadas ao prazer e também ao vício. E olha que o barato do vício acaba, a gente quer repetir aquilo. Então a gente posta cada vez mais, a gente vai no show e tá nem aí para quem tá no show. Como diria um cantor chamado Jay Wacker, mais interessante mostrar que esteve do que estar. A gente vê uma personalidade, mas pouco importa, a gente quer tirar foto. Muito mais importante exibir a vida do que viver. Mas como o barato acaba, a gente coloca algumas coisas interessantes, algumas doses de pimenta nas fotos para que elas fiquem mais susceptíveis a likes. Então a gente invade o campo, tira foto perto de um incêndio ou perto de um trem e começa a tomar uns riscos elevados. Não o suficiente, a gente coloca quem a gente ama para tomar risco junto com a gente, porque isso provavelmente vai dar mais like. Se der um acidente, a gente posta a foto também. Não tem nenhum problema. No Vale da Sombra da Morte, a gente posta foto também, a gente não esquece de postar lá. E se a gente morrer, a gente posta foto também, porque o que importa é o like, é aqui que a gente se sente vivo. As redes sociais possibilitam uma interação com o maior número de pessoas, mas essas interações são superficiais, como já diria Byung-Chul Han, e também atestado por Bauman. Tem até essa charge. Ele tinha quase 2 mil amigos no Facebook, achei que haveria mais gente aqui no enterro dele. Não veio ninguém. Um aluno de Bauman disse para ele, professor, hoje eu fiz 500 amigos. E Bauman disse, nossa, eu tenho 90 anos e só fiz 5. E nesses 5 não foi por acaso. Existe um estudioso chamado Robin Dunbar, que diz que na vida toda a gente faz 5 entes queridos, 15 bons amigos, 50 amigos, 150 contatos significativos, 500 conhecidos e 1.500 pessoas que você pode reconhecer. O resto é só estatística, é só seguidor. E as redes sociais com isso podem nos entristecer.
Algumas pesquisas mostram que usuários do Facebook tendem a perceber os outros mais felizes, o que nem sempre é verdade. Que usuários do Facebook tendem a descrever a sensação de que a vida não é justa. É claro, o outro se posta sempre muito feliz e eu não tenho essa realidade. Vamos cortar na carne? O que eu posto sobre mim é fato ou fake? Coloco essa foto aí para análise de vocês. Essa foto foi tirada no aeroporto de Goiânia, cidade de onde falo. Eu estava com meu amigo, esse que está de azul, o senhor Pedro Shiozawa, grande psiquiatra e amigo. E encontramos nesse aeroporto esse casal. Para quem não gosta de Big Brother, não faz a menor ideia de quem é esse casal. E eu conto para vocês, porque eu adoro Big Brother. É o Breno e a Paula. Esse casal estava na minha frente e estavam aparentemente numa conversa séria, que não era nada de gerar risadas. Quando eu observo de perfil, eu logo identifico e falo, Breno? E ele já me olha sorrindo, como alguém que é reconhecido por um fã. Ele, opa, falei, tudo bem? Você pode tirar uma foto comigo? E ele, claro, um sorriso, esse sorriso que você está vendo na foto. A pessoa que estava do lado dele fala, pode deixar que eu tiro. Sim, com cara de poucos amigos. Quando eu olho é a Paula, que também estava no Big Brother. Eu falo, não, Paula, não acredito. Você não vai tirar essa foto, você vai participar dessa foto. E eis a obra de arte que sai desse momento, essa foto. Mas o retrato dessa foto é o seguinte, nós temos ali ao fundo um casal que segundos antes estava numa conversa bem séria, não era nada feliz. Nós temos o Pedro Shiozawa aí à esquerda, que não faz a menor ideia de quem são essas pessoas, e tem eu, feliz da vida, ou seja, de 100% da foto tem 25% que de fato estava feliz e, claro, valorizou na legenda. Amizade é tudo, hashtag reencontro de amigos, é justamente para dar aquela inflacionada, né, passar inveja no pessoal que anda solitário. A gente tem essa mania. O que eu posto sobre mim é fato ou fake? Já vimos a história de Whindersson Nunes, de Robbie Williams também. Olha que foto linda. Obrigado, vida. Uma foto realmente inspiradora. E de fato seria inspiradora se eu não te contasse que essa menina, a 5 quadras de onde estou exatamente agora, pegou essa criança em 2020, em abril de 2020, e se arremessou do 16º andar com ela em colo. O que eu posto sobre mim é fato ou é fake? Fato é que perceber os outros mais felizes e bem-sucedidos pode realmente funcionar como um agente estressor. Primeiro porque a gente quer entrar na disputa e a gente começa a se mostrar feliz também, uma felicidade que às vezes não encontra guarida na realidade. E quando a realidade se impõe sobre a expectativa, isso fatalmente nos deixa desiludidos. Lembrando que tudo que age como estressor, a depender da vulnerabilidade, pode adoecer alguém. Não estou aqui para diabolizar as redes sociais, ao contrário, é preciso enaltecer o seu lado bom. A comunicação online com amigos e familiares está associada com diminuição da depressão. As mídias sociais podem ser usadas para a manutenção dos laços sociais e familiares, sendo assim protetora para o desenvolvimento de doenças mentais. O que se verifica é que quando a gente usa as redes sociais para fomentar relações que existem no mundo real, que são verdadeiras e significativas, isso promove saúde mental. Quando as redes sociais são usadas em prol do número, que não significa nada, isso normalmente adoece, isso promove doença mental e não saúde mental. Qual que é o preço de alguém dentro de uma enfermaria falar com seus familiares? Quanto custa o vovô e a vovó lá do outro lado do mundo comemorar o aniversário do neto junto com ele? Isso Mastercard não paga, isso realmente reforça a nossa saúde mental. Por último, e já encaminhando para o final, é preciso também alinhar os valores aos valores institucionais. A gente viu que conflito de valores é um dos 6 pilares de saúde mental dentro de uma instituição, de uma organização. Quando eu tenho conflito de valor com aquilo que eu trabalho, quando meus valores não estão alinhados com a instituição, eu fico dividido. E toda divisão nos deixa mais fracos. Não é à toa que a doença mais grave da psiquiatria é chamada de esquizofrenia. Esquizo, divisão, frenia, mente, é uma divisão da mente.
E quando a gente fala de valores, necessariamente vem essa história de qual que é o meu propósito, né? Porque essas duas coisas estão muito alinhadas. O propósito que nós todos temos é de ter uma vida boa. Ninguém quer ter uma vida ruim. Mas o que é ter uma vida boa? Aí vai depender do valor de cada um. Por exemplo, se eu entregar para você, professores que estão nos ouvindo agora, a história da minha vida escrita, um médico que depois fez direito, depois fez pós em filosofia e abraçou a docência. Talvez você desse nota 4, porque segundo os seus valores, talvez esse não fosse o caminho mais apropriado. Mas quando eu vejo a minha história, conforme os meus valores, eu dou a nota 9. Eu acho que foi demais, eu estou super no lucro, assim. E o que diferencia isso? São valores. Cada um vai fazer de acordo com a sua régua. Os filósofos também se debruçaram sobre essa pergunta, né, de o que é uma vida boa, e como eles também têm valores diferentes, eles propuseram vidas diferentes para aqueles que os leram. Os estoicos, por exemplo, achavam que uma vida boa, uma vida com propósito, é aquela vida onde a gente estaria alinhado à natureza. O que a natureza nos deu de talento é isso que a gente tem que desenvolver, porque se a gente não desenvolver isso, a gente está zombando da vida. Para os estoicos, por exemplo, pegar o Neymar e colocar ele numa aula de matemática seria o pior pecado. O menino nasceu para jogar bola, então que deixe ele jogar bola. E qual que é o seu talento? Né? Será que é fazer tricô? A natureza não traz um passarinho para nos contar, e muitas vezes a dúvida se mantém. Aí vem Kant e diz, não, olha, o propósito de uma vida boa é uma vida virtuosa. As pessoas têm que olhar para você e falar, olha, isso que ele está fazendo deveria ser uma lei universal. É uma vida baseada na moralidade. O problema é que a gente não consegue ser essa referência moral o tempo todo. É muito difícil e é chato, às vezes começa a ficar hipócrita. Né? A Sandy conseguiu ser tão moralista. Aí vem Nietzsche e diz o seguinte, não, olha, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse papo de que existe a vida após a morte, que é lá que vai ser o bom, esquece isso. A vida boa está aqui. Aliás, a vida está aqui. Ou ela vai ser boa, vai ser ruim, mas vai ser aqui. Então, trate você de fazê-la boa. Se você quer se dedicar ao descanso, que se dedique. Se quiser dedicar ao trabalho, que se dedique. Mas é aqui. Não existe outro momento para fazer isso. E aqui também a gente não consegue ser extremo o tempo todo. Eu me lembro que perguntaram para o baixista do U2, você gosta de tocar baixo? Ele falou, adoro, desde que seja 2 vezes por semana. Mais do que isso, já fico extremamente cansado. Você gosta de dar aula? Adoro, mas mais do que 2 dias por semana também já me cansa. A gente não é tão intenso assim. Aí vem Sartre e nos diz, olha, resolvi o problema de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Os pais de vocês precisavam casar, os avós também precisavam ter filhos. Hoje vocês não. Vocês podem casar ou não. Vocês podem ter filhos ou não. Se você nasceu homem, você pode mudar. Se você nasceu mulher, você pode mudar também. Está tudo liberado. Vocês estão condenados à liberdade. Condenados à liberdade. É uma pena. Se você achou que isso era uma boa coisa, se deu mal. Isso gera angústia. Liberdade demais gera angústia. É por isso que a gente vai numa pizzaria, pega um cardápio com 300 opções e acaba morrendo na calabresa, porque escolher é ruim, angustia. É por isso que Barack Obama, quando saiu do governo, onde ele tinha que tomar decisão, escolher o tempo todo, perguntava, e agora, o que você vai fazer? Eu vou para um lugar bem tranquilo e vou comprar, assim, só camisetas brancas, só. E alguém disse, é um movimento pela paz? Não, isso é preguiça de escolher. Eu não quero escolher. Escolher é angustia, escolher é difícil. E hoje a gente está num mundo que a gente tem mais de 20 mil opções de emprego, e antes, no século XVIII, você tinha só 20. Para você que é qualificado, então, você tem um leque muito grande de opções. Você está dando aula, mas você poderia não estar. Isso gera angústia. E essa angústia percorre todos que estão nessa terra hoje. Nesse momento, a gente precisa simplificar. E aqui eu trago à baila uma passagem de Provérbios, que eu já estou
terminando mesmo. Provérbio 22, 6, o texto não cita valores, mas para mim ele está falando explicitamente de valores. Ensine seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Tem muita gente que interpreta isso como tipo, leva seu filho na igreja domingo, que aí ele vai continuar indo na igreja. Seria muito simples se fosse isso. Mas o problema não é o que acontece domingo, é o que acontece de segunda a segunda. Eu vejo minha filha de 4 anos me surpreendendo eventualmente, fazendo coisas exatamente como eu faço. São valores que estão sendo passados para elas, bons ou maus, são valores que estão sendo passados para elas. E a minha proposta aqui é que quando você olhar no espelho, olhe também os valores que foram introjetados pelas pessoas que você admira, pelas pessoas que estiveram com você desde a infância, que você admira, valores aqueles que você falou, nossa, isso é demais, isso é realmente incrível, porque esses valores que vêm desde sempre, provavelmente te acompanham até hoje. E na hora de escolher o seu propósito, você vai usar esses valores. Então, não dissocie deles. Talvez esse seja o melhor caminho para que escolhamos o nosso propósito e tenhamos aí uma promoção da nossa saúde mental. Você pode até tentar dissociar, muitos tentaram, mas parece que o resultado não foi bom. E eu concluo com uma dessas pessoas que tentaram fazer essa dissociação de propósito e valor e acabou também não dando certo. A saudosa Elis Regina. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aqui, pais estão representando as pessoas que a gente admira, pessoas com as quais nós compartilhamos valores, sem os quais a gente nunca vai alcançar o nosso melhor propósito. Muito obrigado, meus amigos. Estou à disposição de vocês. Marcos, aqui nesse chat só tem reflexões importantes, excelente oportunidade para umas reflexões. Professora Paula aqui da casa falando que os alunos precisam assistir essa palestra. Que maravilha. É muito interessante isso, né? Então, assim, acabou até que o tempo acabou, a gente já passou. Tá 45, né? Te peço desculpa aí por ter Não, cedido. aqui está todo. Eu não vi ninguém reclamando que passou do tempo, a não ser o Marcel que está ouvindo aqui a gente agora, que já está aqui, que é o próximo, o professor André, o Marcel que estão aqui acompanhando. Eu acho que não vai ter tempo a gente ficar fazendo pergunta, que você teria muita coisa a pensar, a gente já foi até bastante tempo seu, o Marcos. Mas, ó, de novo, ó, lembra, quem não estava no início aqui, talvez, o professor Marcos falou do livro dele, né, que está disponível no Instagram dele, né? Falando de rede social, né? Tá na Amazon, exatamente, também, é só procurar pelo nome. Queria aproveitar já para fazer de novo a campanha sobre isso. A professora Paula mandou passar para os alunos o seu vídeo. Né, Maísa? A Maísa está lá atrás agora. Falou que exatamente que os nossos alunos precisam, porque eles estão numa pilha aqui, a gente tem... A preocupação não é só nossa, né, Marcos? Da gente como professor, mas os próprios alunos, né? Com certeza. A preocupação. A gente teria muita discussão aqui, a gente tem muitos problemas psiquiátricos mesmo, de alunos, né? Passa do burnout para alguns deles. Mas eu tô, assim, adorei. Só show, excelente, parabéns. Obrigado pela fala. Tá só aqui, Obrigado, gente. Obrigado. Ó, como o nosso tempo é curto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo sobre isso, Cláudio, mas eu vou te dar a liberdade de, eventualmente, alguma pergunta que vier aparecer, para a gente não prejudicar o próximo palestrante, o Marcelo, que você me encaminhe. Eu vou ter o maior prazer em te responder. E desde já me mantenho aí sempre à sua disposição, sempre que precisarem podem contar comigo, tá? Tá bom, obrigado.